Olá, pessoal. Eu estou aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre o óleo. Ah, a base bíblica para o que nós vamos falar hoje está lá em Mateus 25, que fala das 10 jovens, né, das 10 damas que estavam ali prontas para se encontrar com o noivo. Interessante que em Apocalipse fala das vestes, né, de comprar vestes novas, né, de ter vestes novas. E toda vez que se fala de vestes, está falando de uma pureza, de realmente de uma lavagem de pecados. Remetendo a Moisés e Arão, quando Arão se tornou sacerdote, Moisés, né, tira as vestes de Arão e lava Arão. Então tá falando dessa troca, né, de uma veste comum para uma veste espiritual, né, de você se despir de si mesmo para você se revestir de algo novo e espiritual sobre a sua vida. E elas estavam prontas. O interessante desse texto é isso: elas estavam prontas, as vestes delas estavam corretas, elas estavam prontas para entrar, mas havia uma necessidade de que a candeia, de que a luz estivesse acesa. E para a luz estar acesa, elas precisavam do óleo. E isso não foi uma preocupação delas. Elas estavam prontas e eram imprudentes a ponto de não esperar o noivo o tempo necessário que fosse, com o óleo necessário que fosse. Então, quando elas se deparam com essa realidade, elas pedem para as 5 prudentes que dê óleo, mas a função daquelas damas não eram dar óleo, não era vender óleo, não era ceder óleo, elas tinham óleo para elas. Então elas falam, vão comprar para você. Então existem as pessoas certas da qual nós podemos comprar óleo, né? Que são aqueles que nos guiam, aqueles que nos ajudam a manter a chama acesa. E nós precisamos pagar o preço. Pagar o preço, quando fala de comprar, está falando de pagar o preço. E pagar o preço é fazer o que for necessário para manter essa chama acesa. E quando a gente fala de fogo, a gente está falando de um fogo que consome, que Deus é fogo consumidor. Nós estamos falando de um fogo que consome todo o pecado, tudo aquilo que não é nosso, e mantém apenas aquilo que é de Deus em nós. E nós estamos falando exatamente na mesma linhagem, só que de uma forma diferente, da luz, né? O fogo ilumina aquilo que é de Deus em nós e dissipa todas as trevas, né? Onde há fogo, há luz e dissipa todas as trevas. E esse é o processo em nós. Então, de alguma forma, nós podemos ter vestes novas e não exatamente manter o fogo aceso em nós. E nós precisamos manter o fogo aceso, porque aqui era um requisito básico para poder encontrar com o noivo. Eu gostaria que você, nessa passagem, deixasse um pouco a questão da salvação, no sentido da salvação eterna mesmo. Pensasse nesse texto como algo mais profundo, como algo espiritual acontecendo. Não, aqui, como elas não perderam, elas estavam prontas, vestidas, não como se fosse uma perca de salvação, mas a perca de algo que Jesus nos dá e a gente abre mão. Então, elas estavam ali prontas, mas umas valorizaram aquilo que foi lhes dado e outras não valorizaram, outras não entenderam, de alguma forma negligenciaram isso. Então, são coisas espirituais que o Senhor nos dá, que o Senhor nos ensina, que o Senhor gera em nós e que nós podemos desprezar ou então agarrar aquilo com tudo. Muitas vezes, nós somos desafiados a abrir mão daquilo que nos ensinam. Provérbios, ele é tão poderoso em dizer, né? Compre o conhecimento, compre o entendimento e não venda eles. E muitas vezes a gente adquire algumas coisas que as pessoas tentam nos tirar, que as pessoas dizem, isso é besteira, isso é balela. Mas não é, você viveu até ali sem aquilo e agora você
agora você obtém aquilo e você precisa ter aquilo como algo precioso, né? A sabedoria é algo preciosa. Então, elas não tiveram ali uma sabedoria de manter o óleo aceso. E nosso grande desafio é manter o óleo aceso, porque o óleo mantém a luz acesa dentro de nós. O óleo vai trazer clareza, né? E isso é derramado do Senhor. É o Senhor quem derrama óleo sobre nós. É o Senhor quem nos dá isso. Há pessoas que podem nos dar também através de transferência, eu creio nisso, através de transferência, de nos mostrar, né, como usar esse óleo, como manter essa chama acesa. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, porque eu estou falando de coisas espirituais. E é isso, meu desejo é que a gente entenda que há algo mais, nós precisamos valorizar, manter essa chama acesa, por isso nosso sacerdócio, vou falar isso em todos os vídeos, precisa ser diário, precisa ser constante, para a gente manter isso, mesmo no dia triste, mesmo não significa que você não vai ter um dia triste, não vai ter um dia mal, mas o teu óleo está ali, mantendo aceso a chama, mantendo, sabe, a confiança em Deus, aquela fé que é a confiança em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não confia naquilo que Ele está te dizendo, se você não confia naquilo que Ele está te dando, se você não tem aquilo como um tesouro, como você vai agradar a Deus? E é isso. E o que é interessante é que quando elas vão e compram óleo e elas voltam, o noivo já chegou, e elas perderam esse encontro com o noivo, elas perderam, aquilo era o ápice, né, do que elas estavam ali fazendo, esperando o noivo para se encontrar com ele. E aí elas gritam, Senhor, Senhor, e ele diz, não vos conheço. Alguns teólogos, eles explicam esse não vos conheço, de não que eu não conheço você de nunca te vi. Eu não conheço no sentido de que você, por exemplo, você cria o teu filho, e aí quando você cria ensinando uma coisa e quando ele cresce, ele faz outra. E você diz, eu não conheço isso que você está fazendo. Eu desconheço isso, porque não foi o que eu te ensinei. Seria esse o contexto aqui da história de Jesus dizendo, olha, vocês não fizeram como eu ensinei, eu dei preciosidade para vocês, eu ensinei vocês a manterem a chama acesa e vocês não fizeram isso, vocês não agiram de acordo com aquilo que eu ensinei, que eu instruí, e por isso ele fala, não vos conheço, né? Fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, esse é o que Mateus nos diz, né? Então, espero que você tenha sido edificado por esse vídeo, que você tenha gostado e que Jesus nos conheça, né? Quando chegar o dia de nós nos encontrarmos com o noivo, de estar com ele, de poder conhecê-lo mais profundamente, mas que ele nos conheça. Então, deixa Jesus te conhecer, mantenha o óleo aceso, compre óleo, pague o preço que for necessário, mas não deixe a chama se apagar, não despreze as coisas que o Senhor tem te dado, não despreze aquilo que Ele tem feito por você e esteja pronto, né? Não apenas com as vestes, mas com o óleo para encontrar com Jesus. Um grande abraço.